Bom dia, boa tarde. Para quem vai ver o vídeo, paz de Cristo, Shalom. Dá continuidade aqui com a primeira carta aos Coríntios. Cada dia que eu leio mais as cartas paulinas, eu sinto mais necessidade de conhecer elas. Tá tão fácil aqui, gente, as doutrinas das igrejas que Paulo fez. Tão fácil. E hoje em dia criaram milhões de doutrinas. Milhões de igrejas diferentes. Mas já está tudo aqui escrito pelo apóstolo Paulo. Hoje em dia as pessoas estão confundindo, misturando judaísmo com cristianismo, pegando as profecias para Israel e colocando para a igreja. Não, gente. Israel continua existindo lá. Ok? A igreja Deus deu a Cristo Jesus. A igreja ela é feita de israelita também. Não tem problema. Na igreja tem árabes, tem israelita, tem povos que não tem nem nome. Mas é a igreja de Cristo. Ok? E as doutrinas para a igreja de Cristo estão nas escritas dos apóstolos, principalmente de Paulo. Louvado seja Deus. Vamos lá então, vamos lá dar continuidade aqui à leitura. Hoje, até 1 Coríntios capítulo 2, e eu já antes que eu esqueça, se inscreva lá na Bíblia Diária Helena, que fica tudo lá, passa esses vídeos de leitura, gente. Às vezes eu tô lendo assim, eu fico pensando, meu Deus, não acredito que as pessoas vai dar ouvido para outras coisas e abandona as escritas de Paulo. Obrigado, Jesus. Vamos lá. Se inscrever no meu canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube, ok? E no Facebook também tem. Vamos lá. E eu, irmãos, Paulo falando, ok? Que o eterno Deus venha nos abençoar, nos ajudar a entender a doutrina que foi o próprio Cristo, o próprio Deus que mandou para nós, ok? E eu, irmãos, Paulo falando, ok? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não, tira a cruz. A igreja não pode mais ter cruz. Não, a igreja não pode ter cruz. Crucifixo, nem vou falar o que eles dizem que é. O povo sai de uma religiosidade e cai em outra. Sai de uma igreja dizendo que estava errada e comete outros erros. O que Paulo falou? Nada me propus saber, a não ser Cristo e este crucificado. Sim. Eu acho que eu sei quem não gosta de ver a imagem que representa Cristo crucificado. Eu acho que eu sei quem não gosta de ver. Porque foi ali naquela fraqueza da cruz que o nosso Senhor venceu o maligno. A Bíblia diz que ele expôs a vergonha, todos os principados e potestades das trevas, ok? Tem um versículo aí, só não lembro agora, mas deve estar em Coríntios mesmo. Paulo que escreveu. Vamos lá. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, ok? Louvado seja Deus. E você? Você conhece a doutrina da igreja?
Ou você é daqueles que é do achismo? Eu acho que não. Não, é cruz, é coisa de Constantino. Ai, gente, raciocina, para de ser embalo dos outros. Constantino surgiu na história 300 anos depois que Cristo foi crucificado. Ai, tudo isso é uma forma de você não valorizar a cruz de Cristo, isso que são pregados por aí contra o cristianismo. Vamos continuar? E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Temor que é de medo, e tremor mesmo, de tremer. Paulo falando. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. E poder, tem um monte de gente por aí, gente, todo formado, com mil diplomas, mas não tem poder. Não faz uma cura. Não é usado por Deus, que é Deus que nos usa. Pessoas por aí têm um monte de diploma. Ele anda todo engomado. Ele chega até para conversar, ele tem um jeito. Mas não cura, não ora, quando ora, né? Às vezes não tem os milagres, não tem o poder do Espírito Santo. É isso, gente. Paulo falou, eu não vim em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então não adianta nada você ter todo o conhecimento de hebraico, todo o conhecimento do grego, todo o conhecimento, e não tiver poder do Espírito Santo. Não muda nada. Não vai mudar a vida das pessoas. Por isso que agora as pessoas estão dizendo que o pecado não é pecado. E que você pode conviver no pecado e vai morrer tudo, vai para o céu. Por que eles falam isso, gente? Porque eles não andam no poder do Espírito Santo. Então vamos dizer que pecado não é pecado. E que todo mundo está salvo. Porque se tivesse no poder do Espírito Santo, ia impor as mãos e orar, ia ter pessoas curadas, ia ter pessoas ressuscitadas, ia ter pessoas libertas de espíritos malignos. Vem conosco, Jesus, no poder do teu Santo Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que adianta, gente, ter tanta sabedoria, escrever tantas frases de efeito moral. Que hoje em dia é um tal, só colocar as frases dos antepassados. Hoje em dia as pessoas pregam mais as frases dos reformistas do que a Bíblia. Pregam mais as frases dos reformistas do que as cartas do apóstolo Paulo, que é a doutrina da igreja. Vamos lá? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não. Porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Ok? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria deste mundo, ok? Dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Não é essa sabedoria. Não era nesse poder que Paulo atuava, ok? Não era na sabedoria do mundo, dos príncipes deste mundo, não era. Vamos lá. Mas falamos a sabedoria de Deus. De Deus. Oculta em mistério. Mistério. Tem mistérios de Deus que só foi revelado ao apóstolo Paulo. E aí as pessoas querem por força
colocar Paulo na religião judaica, tem que forçar para entrar. Mas na religião judaica não foi revelado o que foi revelado para o apóstolo Paulo. Se você não crê, paciência, que eu vou ficar perdendo tempo, não. Vou continuar. Aqui, ó. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A glória da igreja de Cristo. Mas quem não lê, acredita em tudo que se fala pela internet. Vamos lá? A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Nenhum dos príncipes, gente. Nem Salomão. Nem Salomão conheceu esses mistérios, gente. Nem Salomão. O qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Não, gente. Não existe rabino que conheceu esses mistérios. Não existe, gente. A não ser o rabino Paulo. Saulo de Tarso. Ele sim foi revelado. Quem crê aqui... Às vezes a pessoa, ela lê, elas... Enfim, mas pode ler. Se não crê... É doutrina para a igreja. Nem a igreja está acreditando mais. Livrai-nos, Jesus, da incredulidade. Ok? Mistérios de Deus, gente. Mistérios. Foi revelado para Paulo. Que nenhum príncipe deste mundo conheceu, gente. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Okay? Existia coisa, gente, que estava preparada só para depois da vinda de Cristo. E quem não creu em Cristo ficou sem a revelação. E você abandona o apóstolo Paulo, que teve a revelação, para ir acreditar em outras coisas. Não vai conhecer o poder de Deus nunca. Vamos lá, vem conosco Jesus. Ok? Os olhos não tinham visto, gente. Os ouvidos não tinham ouvido. Vamos lá. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tem que ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela. Ah, mas eu não creio no Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é... Acho que parece que tem pessoas que acham que o Espírito Santo é assim... Ah, é um pensamento, né? Enfim. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo que trouxe a revelação para Paulo. E agora essa revelação já veio. E agora nós podemos usufruir dela pela fé. Salvação é pela fé. Por graça, mediante fé. Fé de ser salvo. Não é a fé que Tiago prega, como eu já disse. Isso veio na minha mente, nunca vi ninguém pregar isso. Que hoje em dia fala muito na fé de Tiago, a fé das obras. Mas a fé de Tiago das obras é outra coisa. A fé que Paulo prega é a fé na salvação pelo Filho de Deus, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue derramado, pela crucificação dele. Ok? Essa é a fé que Paulo prega para os gentios, para a igreja de Cristo. Aleluia. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, gente, é só quem o Espírito de Deus revela. Não é para todo mundo, não é todo mundo que tem o Espírito de Deus, gente. Ok? Não é todo mundo que recebe a revelação de Deus, que tem o Espírito de Deus, que lê a Bíblia e entende. Não é todo mundo, gente. Pode ter conhecimento,
pode falar todas as línguas, mas se não tiver o Espírito de Deus, não vai entender os mistérios de Deus. Vamos lá? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Coisas espirituais com espiritual. Gente, quem não é espiritual não vai entender as coisas espirituais. Seja humilde diante do Senhor. Peça perdão a Ele. Pede para Ele, fala, Senhor, me ajuda a entender as coisas espirituais. Porque as pessoas, quando elas não entendem as coisas espirituais, elas ficam com raiva de você, elas brigam com você. Por quê? Porque você está tentando explicar para elas as coisas espirituais, mas elas não entendem, elas ficam com raiva e elas te xingam. E falam que você é falso profeta e por aí vai. Mas por quê? Porque elas não têm discernimento espiritual, gente. E com essas pessoas não adianta ficar discutindo, não adianta. Perca tempo. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Compara. Vê se é espiritual. Ok? Vê se é. Mas para a gente entender as coisas espirituais, tem que ter o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pode ir na igreja há 100 anos, pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, não vai entender as coisas de Deus. Vamos lá? Deus seja louvado. Vem conosco Jesus. O homem natural é aquele homem que ele não... O poder do Espírito não está atuando através dele. Ele é um homem natural. Natural. Adão era um homem natural. Foi lá, comeu da fruta, ficou pior as coisas. Okay? Hoje em dia, em Cristo, nós nos tornamos seres espirituais. Em Cristo, nascer de novo, nascer do Espírito. Então, hoje em dia, nós podemos ser homens, mulheres espirituais. Amém? Vamos lá? Ora, o homem natural, tem um homem natural, gente, e tem um espiritual. Ok? O homem natural, ele vive como se ele tivesse só o corpo e a alma. Assim vive o homem natural, ok? Na realidade, o espírito está morto. Por quê? Porque para o nosso espírito reativar, tem que estar com o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O Senhor Jesus, ele teve muito confronto com homens naturais, eles tinham muito conhecimento, mas eles eram homens naturais, eles não tinham o Espírito de Deus, de Hashem, de Adonai, não tinha, ok? Eles eram naturais, eles tinham conhecimento, mas eles não entendiam o que o Senhor Jesus pregava. Paulo falou aqui, se vocês tivessem entendido, vocês não tinham mandado ele para ser crucificado. Não entendeu. Até hoje não entende. E aí vai os crentes que diz que entendia e volta para trás. Coloca um véu na cara e não quer enxergar as coisas do Espírito. Tenha compaixão de nós, Pai. Santo é teu nome. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Sabe quando você olha assim para a pessoa e você pensa assim, eu estou entendendo a intenção dessa pessoa. Mas se você falar para ela, ela fala assim, você tá doida? Oxi,
Quem te falou isso? Vamos lá. Mas o que é espiritual discerne tudo, e ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual que recebe o Espírito de Cristo, tem a mente de Cristo, e essa pessoa que tem a mente de Cristo, tem o Espírito de Cristo, ela conversa, até mesmo pela internet, gente. Pela internet, às vezes eu vejo coisas pela internet assim, eu começo a ficar irritada, que eu tenho que parar de ver, porque aí eu começo a falar muito e dar muita resposta, escrever muito, porque eu fico olhando assim, pessoas que dizem que é crentes. Eu falo assim, mas peraí, isso aí que ele tá falando tá meio estranho. Essa interpretação que ele tá fazendo aí, ela tá meio estranha. E aí a gente tem que pegar a Bíblia e ler, gente. Se você tiver dúvida, pega a Bíblia. Fala pra pessoa, aonde tá escrito? Aí ela vai te dar o versículo. Você não lê um versículo só não, você lê o texto todinho. E você lê e relê, lê e relê. E quando você não entender, você não para. Porque tem muitas interpretações do achismo. Porque tem que ter o Espírito de Deus, tem que ter a mente de Cristo para a gente entender o que é cristianismo. E aí quando você começa a entrar nessa conexão, vem a paz. Porque você confia, descansa no Senhor. Vem conosco, Jesus. Abençoe todos aqui da internet. Eu vou finalizar e deixo uma bênção especial para você que assistiu o vídeo até o final. Uma bênção. Bênção da prosperidade financeira. Não sei o que você está precisando, Deus sabe. A bênção da saúde. Às vezes você está passando problema de saúde, que o Senhor te alcance com saúde. A bênção da união no lar. Que você encontre a pessoa amada, correta. Não pessoas que vêm para te destruir. Não ande por aparência. Cuidado, tantos homens aí vivem felizes porque foi atrás da beleza da mulher e a mulher explora. Depois muitas ainda vão embora com outra. Não vá pela aparência. A pessoa ela pode ser bonita. Se ela for uma pessoa de Deus, ela vai ser mais bonita ainda. Mas se ela não for uma pessoa de Deus, se ela não for uma pessoa que tem temor a Deus, ela desgraça com a vida de qualquer homem. Então que você seja liberto na sua vida sentimental. Eu tô falando que mulher, mas tem homem também. Tem muitos homens aí também que acaba com a vida da mulher. A mulher se rasteja atrás deles. Faz deles um Deus. Livra-nos, Pai. Em nome de Jesus. Livra. Em nome de Jesus. E eu vos deixo aqui. Até a próxima. Pai, shalom.